Quando eu entrei na adolescência, eu sabia que eu ia para o mundo dos negócios. Não deixa de ser a empresa familiar, de ter os seus pitacos, né? Da gente ter que tratar, né? Também esse outro lado, né? Sim. De ter, porque foram tantos anos né? na cadeira, né? Então, tem uma preparação também emocional de como lidar também com isso, né? Nós éramos somente indústria. E a gente estava vendo que nós sempre trabalhamos com diferenciação, com tecnologias para calçados infantis, e a gente viu que vendendo somente, né, para o canal multimarca, a gente não ia conseguir fortalecer a marca, né? E estava havendo uma pressão de comoditização, né, pelo varejo, né, das marcas de indústria. E a gente fez todo um estudo, né, naquele período. Surgiram vários inimigos, né, à vista, os aliados vieram a prazo, e a gente conseguiu, né, de certa forma, hoje ter aí quase 150 lojas, né, no modelo de franquias. Na rede de lojas aí, né, com os franqueados, aí, o pessoal emprega em torno de 800 pessoas, nós no grupo em torno de 1.150 pessoas, né, estamos falando aí de uma produção 100% brasileira, né, verticalizada. Com um passo de cada vez, ou melhor, um par de sapatos de cada vez, a Calçados Bibi acelerou a estratégia para ser mais conhecida no mundo. A fabricante de sapatos infantis já tem mais de 20 operações internacionais e quer chegar a 100 unidades até 2030. Hoje a empresa está presente em mais de 60 países e só aqui no Brasil tem mais de 5.000 pontos de vendas. Em 2024, a empresa, que já calçou gerações e gerações por aí, completou 75 anos de história. E a liderança da empresa também já mudou de geração. Quem veio contar a história do Grupo Bibi é a Andrea Kohlrausch, neta do fundador da empresa. Eu sou a Mari Amaro, a roteirista e apresentadora desse podcast, e esse aqui é o Do Zero ao Topo, o podcast que conta as histórias e os desafios dos homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil. Se você está assistindo a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito. E se estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode seguir a gente por aí. Vamos para a história de hoje? Então, Andrea Kohlrausch, certo? Certo. Acertei já de primeira, depois de você ter me ensinado, obviamente. Mas muito obrigada por ter aceitado o convite para vir aqui no Do Zero ao Topo hoje para contar um pouco da sua história, da sua família e da sua empresa também. Muito obrigada aí pelo convite, uma grande honra aí poder estar participando desse programa aí com vocês. Que bacana. E quero começar com a história, na verdade, que vem antes de você. A empresa nasceu há 75 anos, certo? 75 anos, 1949, né, era um momento aí, né, eu acho que de início de industrialização no Brasil, e meu avô fundou, né, seu Eloy Schweitzer, né, foi a primeira indústria de calçados infantis no Brasil. Começamos com 35 pares por dia, 8 funcionários, no Rio Grande do Sul, nossa sede no Rio Grande do Sul, na cidade que, quer dizer, na época não era cidade, mas hoje, né, estamos, né, mais ou menos próximo, né, do mesmo local aí, que fica na cidade de Parobé, 80 quilômetros aí de Porto Alegre, que é a nossa sede hoje. E como que foi viver uma infância com a empresa já, né? Porque o seu avô criou, o seu pai trabalhou na empresa durante muitos anos também, foi o CEO ali, e você nasceu já nesse meio, né? Como que era conviver com isso? A minha família de casa, nós somos 3 mulheres, 3 meninas, né? Então a gente sempre diz que nós tivemos mais uma irmã, de certa forma, né? Porque meu pai também, mesmo que não era filho do meu avô, minha mãe que foi filha do meu avô, mas sempre foi muito apaixonado também pelo negócio. E era como se fosse também, né, uma irmã, porque a gente convivia muito, né, em casa também, falando negócio e família.
hoje, né, com muita sensibilização e com governança, nos almoços de família a gente evita, né, um pouco mais, tenta trazer outros assuntos, mas na nossa infância, né, era muito mais presente tudo isso, né. E foi interessante, porque eu acredito que desde cedo, né, eu brinco que até, né, em algumas falas, às vezes, né, sobre liderança, sobre carreira, começo mostrando uma foto minha de bailarina, e aí o pessoal, nossa, que linda, mas eu nunca tive talento para ser bailarina, né, eu desde cedo, eu gostei muito mais, né, dos esportes, acabei, né, jogando tênis, vôlei, hoje eu jogo beach tênis, corro, e já desde cedo eu queria, né, ir para esse mundo da gestão, de administração, do empreendedorismo. Então, acho que provavelmente, né, me influenciou bastante, né, essa questão empresarial. Embora eu tenha uma irmã, minha irmã do meio, que foi para a área médica, né, a área da saúde. Então, ela empreendeu na área médica, ela é médica hoje, e tá tudo certo. Tem uma outra irmã que também, né, foi para o mundo dos negócios, está com a gente aí também no mundo dos negócios. Também na Também Bibi? na Bibi, né, uma das diretoras hoje também aí junto comigo na minha gestão. De onde vem o nome Bibi? Bibi, todo mundo pergunta, né? É um nome que essa semana estava com até clientes internacionais, é um nome muito bonito até para o internacional, a gente está presente também em vários outros países. Então meu avô foi muito feliz, mas ele gostava de artes na época. Hoje o Parobé, ali muito próximo da região, não tem cinema, mas ele, naquela época que ele estava empreendendo, ele também criou um cinema na cidade, então ele passava filmes e ele adorava Procópio Ferreira, Bibi Ferreira, né? E aí veio o nome Bibi, né? Por ele gostar de cinema, de teatro, dessas coisas, e aí veio essa inspiração aí Uma inspiração do artística. nome da empresa, né? Que diferente. E é um nome que imaginava. ele foi muito feliz porque é fácil de falar em vários outros países também, idiomas, o pessoal gosta, é um nome curto, né? E tem, né, uma familiaridade com o mundo infantil também. Né? Tem uma sonoridade. Uma sonoridade, né? sim. Então, bem legal. Aí foi bem feliz na escolha lá atrás. Então, você nunca pensou em fazer uma outra carreira, em seguir um outro caminho profissional? Eu sempre, eu acho que quando eu entrei na adolescência, eu sabia que eu ia para o mundo dos negócios, né? E o que acabou, né, me atraindo de certa forma foi valores, né? Aí o meu pai já estava na gestão também, então de um trabalho bem participativo, já tinha uma cultura forte, né? Que também eu de certa forma tinha uma aderência, né? E espaço, né, para empreender junto, né? Então a gente teve bastante espaços, fomos sempre muito encorajadas aí, né, para estudar, para empreender desde cedo, né? Então acho que até por a gente meu pai era o único homem da família, né? Nos levava, né? Até mesmo no mundo do tênis, né? Eu falo, né? Como a gente era tudo tenista, né? Muitas vezes em cidades do interior, né? Não tinha muitas mulheres tenistas para jogar e meu pai nos botava para jogar com amigos, né? Com filhos de amigos, e a maioria muitas vezes eram homens e nós tínhamos que jogar, né? E todo mundo, não sei se o pessoal gostava, mas a gente gostava, né, de estar lá competindo e jogando também, né, nesse espaço, né? Então a gente nunca teve, vocês não podem fazer, a gente sempre foi incentivada, encorajada a fazer, né? Eu acho que essa cultura também ele imprimia de certa forma dentro da empresa, né? Né, não nos obrigou, não houve uma obrigação, mas naturalmente a gente foi, né, também querendo ficar no negócio, querendo ir para o negócio, querendo empreender junto, né? Então foi algo natural, uma influência aí super positiva aí que a gente teve. E você falou bastante da influência do seu pai, né, do seu avô ali na sua criação e construção também de profissional, né, de como é o seu lado profissional.
E eu tenho certeza que os dois deixaram, obviamente, ali um legado muito grande na companhia, né? Mas que legado que você trouxe agora? Você está à frente da empresa há quanto tempo? Eu assumi em 2019, né? Logo antes da pandemia. Um pouco antes da pandemia, né? Então, a gente eu acredito que, né, para estar há 75 anos, e é um dos nossos valores, a gente tem que seguir inovação, né? Então, tenho fomentado inovação. Não posso dizer, né, que o meu avô certamente, né, as décadas que ele teve à frente, depois meu pai mesmo, né, houve sempre muita inovação, né, porque a infância não é mais a mesma, né? Hoje a essência, né, é pessoas servindo pessoas, mas a forma, né, de fazer isso, né, hoje está completamente diferente. Houve evoluções também na própria tecnologia para fabricar calçados, nas tecnologias de conforto, e a gente precisa aproveitar e estar fazendo tudo isso, né? O que eu poderia dizer? Eu tive antes da presidência na diretoria de varejo, né? Então ajudei a empreender também esse projeto. Hoje a gente tem mais de 150 lojas. Mas ampliou muito a questão digital, né? Uma das frentes assim digitais que eu poderia dizer, né? Por exemplo, em 2019, naquele ano, a nossa rede, né, de lojas vendendo para consumidor, o digital representava em torno de menos de 3%. Nossa. Hoje, esse digital representa 12,4%, né, diretamente, e mais 22% a gente tem uma jornada digital que influencia a compra, né, que a gente já consegue medir isso. Então, a gente está falando aí de quase um pouco próximo de 25% aí, né, que acaba, né, vindo de digital, né, para conversão aí de cliente, né? Então, e não é só mais e-commerce, né? Vários outros pontos de contato, outras ferramentas digitais, consultora dentro de loja, né? Que também tem uma competência diferente hoje para trabalhar, que não é mais esperando só aquele fluxo físico. Então, tem bastante transformação, né? E a gente fica feliz que estamos, né, também nos transformando, né, diante desse novo contexto, e que tem que ser assim, né? As empresas, a gente tem que estar se antecipando, né, ao futuro aí, né? E a gente fica feliz também que, né, algumas leituras aí, antes que aconteceu ali, pandemia, né, isso aí a gente também já estava lendo antes, né? A gente começou a fazer movimentos, né, em 2017, né, 2016, 2017, já entendendo, né, toda essa integração do comércio, criando bases nesse sentido, né? Então, eu vejo que a gente tem buscado transformar, né? E até empregos na própria indústria, né? Hoje transformando, né? Também a gente tem implementado muito mais a manufatura 4.0 nesses últimos anos, né? Então, acreditamos, né, num ecossistema que a gente ainda mantém a indústria junto, né? Nós hoje temos unidades na Bahia e unidade no Rio Grande do Sul, e aí junto, né, com toda uma rede de varejo, né, com o cliente no centro, né? Esse é um dos né, do grande trabalho que a gente tem desenvolvido. Eu queria pedir licença rapidinho aqui, Andréia, para dar um recado do nosso parceiro, o Asas. O Asas é parceiro do Zero ao Topo e pode ser parceiro do seu negócio também. O Asas é conta digital completa para empresas que automatiza processos de gestão financeira e aumenta a produtividade, reduzindo a burocracia de todos os tipos e tamanhos de negócios. Com 14 anos de mercado, mais de 160 mil clientes e reconhecida pelo Banco Central, o Asas oferece em um só lugar a emissão de boletos, recebimento via Pix, cartões e muito mais. Para saber mais sobre como o Asas pode auxiliar você e o seu negócio, é só clicar no link que está na descrição desse episódio. Agora eu vou retomar aqui a minha conversa com a Andréia. Você contou um pouquinho do seu legado dentro da empresa, né? Mas eu queria voltar um pouquinho mais e saber como é que foi o processo de sucessão. Porque um processo de sucessão dentro de uma companhia familiar sempre pode ser um pouco complicado, né? Uhum. E a Bibi passou por 2 processos de sucessão, né? 2 processos. Como que foram esses processos? O processo da segunda para a terceira geração, ele partiu muito do meu pai, né? Uma pessoa super sábia, um empresário bem sábio,
E até porque a sucessão da a primeira para a segunda, né, geração aí, na nossa família, ele acabou sendo um processo um pouco mais desafiador, né, porque a empresa passava por uma situação na década de 80 de quase falência, né, então foi um período bem crítico e meu pai surgiu como uma sucessão heróica, né, então uma liderança que ajudou, né, naquele momento e acabou sendo uma sucessão heróica, mas não houve planejamento nenhum, né, para acontecer aquela sucessão. E a gente fala heróico porque conseguiu salvar, reverter, né, colocar uma nova cultura aí organizacional para o negócio, né, e fortalecer daí a marca, uma série de questões a partir de então. Mas o que estava acontecendo? Qual era Você sabe qual era o Houve problema? naquele problema, na década de 80, diversos planos econômicos, Sim. né, inflação altíssima, então a empresa tomou uma decisão de ampliar parques fabris, né, de buscar financiamento e por uma determinada demanda que estava visualizando, e no outro ano essa demanda desapareceu, né, toda a infra foi criada e, né, por trás daquilo tinha talvez, né, uma diretoria, uma sociedade que não estava se entendendo, né, tinha mais sócios, né, além ali da própria família ali que não se entendia muito na época, alguns queriam isso, outro aquilo, né, em relação ao negócio. E aí no meio daquilo ali tudo, né, aquele um financiamento que não teve toda aquela demanda, né? Uma leitura talvez equivocada, e aí se viram numa situação de dívida, né? Poderia dizer que como se fosse hoje, né? Para cada R$ 1 tinha 19 ou 22 centavos, né? Para pagar. Então, era uma dívida enorme, né? O pessoal falava na época e quem vivenciou. Eu vivenciei ainda como criança tudo aquilo, né? Também a gente tinha muito aquela situação também, né? Mais dramática, assim, a família ali, né? Tentando salvar o negócio e tudo mais. E deu certo, né? O meu pai daí acabou apoiando muito o meu avô ali naquele período e acabou virando um sucessor, né? Natural. E aí, então, né, 7 anos antes, né, da gente, da empresa celebrar 70 anos, né, que foi 2019, o meu pai nos reuniu, né, e comentou, olha, as pessoas morrem, mas as empresas não devem morrer, então a gente vai começar a trabalhar a sucessão, né, eu sei que eu não vou ser eterno aqui, mas a gente quer, né, a perpetuação do negócio, a gente espera que o negócio se perpetue. E aí para nós, né, para mim, para minha irmã, né, para outros diretores, a gente fica meio chocado, porque a gente acha, né, numa empresa familiar, né, que nunca vai acontecer isso, mas depois com o trabalho de sensibilização, né, a gente colocou também uma consultoria, foi contratada uma consultoria para trabalhar isso, os planos de desenvolvimento, né? E aí a gente começou também a trabalhar a governança, né? Então a gente não tinha conselho, a gente tinha acordo de sócios, mas a gente não tinha conselho de família ou um conselho consultivo. Então começamos a montar isso, né? A ter conselheiros independentes também, né? E começar a praticar a governança. E aí, mais próximo, então, da data, 6 meses antes da data, e cada um fazendo os seus temas de casa, e os planos de desenvolvimento, fazendo as sensibilizações, né? Todo esse período aí, a gente já vai entendendo, né? Que sim, é importante, né? A gente ir trabalhando a sucessão dentro do negócio, né? E aí já começa né, a profissionalizar mais tudo isso. E 6 meses, então, antes da data, aí o pessoal né, do conselho, né, me chama, me convida, né, aí acabei aceitando então aí o desafio, né, de assumir a presidência, né, e 70 anos de Bibi, então a gente realmente conseguiu fazer a sucessão, né, claro que naquele primeiro ano também, né, aí fiz um outro tema de casa, peguei uma mentoria, né, um trabalho de mentoria para ajudar nesse primeiro ano, né, então e sempre a gente tem que estar estudando, né? Já são aí, ano que vem, 2025, já vai ser 6 anos aí, né? E né, com governança legal também, a gente passou aí por uma pandemia, né? Estamos trabalhando aí com um projeto de então pintar o Brasil e o mundo de laranja, né? Essa é a visão aí que a gente está trabalhando, né, nesse projeto. E né, tá
tá andando, né? Claro que assim, não quero, a gente hoje também tem trabalhado muito, mas não quero, não tenho meu sonho de ficar décadas como meu pai ficou na presidência, né? Ou meu avô, né? Eu acho que né, a gente vai ter que, né, se preocupar mais adiante aí também com sucessões e trabalhando também internamente nessa questão dos sucessores internos, né, para as posições e uma série de coisas. Mas bacana. Mas te pegou de surpresa quando o conselho chamou? Já era uma coisa que... Não, porque eu já, desde quando, né, a gente começou a trabalhar esse projeto, a gente começou a ter cada um também, né, possíveis sucessores começaram a ter um plano de desenvolvimento também individual, né, então a gente tinha também um trabalho, né, também com uma consultoria e a gente foi também, cada um fazendo o seu tema de casa, né, desenvolvendo aí os projetos internos. E então não era, a gente sabia que ia acontecer, que ia ter tal data para acontecer, e nas entrevistas, nas conversas individuais, o pessoal também já me questionava, né? E aí, né? Se vê nessa posição, e até eu tinha sinalizado que sim, né? Que eu até acreditaria que eu teria condições, né, de assumir, né, uma presidência, mas se fosse naquele momento, por exemplo, hoje já está fazendo o quê? São mais de 12, 13 anos, né, que iniciamos, mas 12, 13 anos atrás, quando a gente iniciou as conversas, eu já sinalizava que sim, que, né, até poderia ser, mas naquele momento, 12, 13 anos, eu ainda queria ter mais um filho, né, eu tinha só a Luísa, então se fosse naquele momento, provavelmente se fizesse a sucessão, mas aí depois foi clareando que ia acontecer lá nos 70 anos, né, que ia mais adiante, e aí foi, né, deu tudo certo, consegui ter mais meu segundo filho aí, né, realizar também esse meu outro sonho aí pessoal, e, né, tudo certo. Porque assim, assumir um papel de liderança numa empresa já é uma coisa, é um desafio sempre, né? E assumir esse papel de liderança numa empresa familiar tem as suas nuances também, né? Tem a responsabilidade de você estar ali direcionando o negócio da família, né? Tem a responsabilidade também da liderança, que você precisa tomar uma série de decisões difíceis todos os dias, né? Como que você lida com esse papel? E tem também, eu acho que tem um pouco mais assim também, né? Principalmente eu estou sucedendo meu pai, mesmo que, né, ele fez todo o processo e tudo mais, tem também o próprio, né, ele ficar tranquilo em relação a isso, né? Então hoje a gente sabe que ele, né, tem orgulho e tudo mais, mas não deixa de ser, né, empresa familiar, de ter os seus pitacos, né? Da gente ter que tratar, né, também esse outro lado, né? De ter, porque foram tantos anos, né, na cadeira, né? Então tem uma preparação também emocional de como lidar também com isso, né? Que a gente não está, mesmo com tudo, não está, né, vai viver na prática nessa situação, né? Tem uma irmã hoje que também está no negócio, que é diretora, né, também, então hoje basicamente assim que se interam no negócio, porque meu pai está no conselho, minha irmã está na diretoria, somos nós três da família, né? Mas tem um restante da família que vai, então a gente foi se educando, né, em almoço de família, tentar que vai estar cônjuges, que vai estar netos, para não ficar falando, não trazer, né, as situações, vamos deixar lá para a esfera lá das salas de negócio mesmo, para a gente estar conversando sobre esses assuntos, né? Então, eu acho que até esse foi e o meu pai sempre foi uma pessoa muito altamente motivadora, né? E eu já sou uma pessoa mais estruturada, né? Mais de gestão, então tinha toda essa questão até das pessoas, né? Como é que vai ser a Andréa, né? Que estavam tão acostumada há décadas, né, com meu pai, e agora entra a Andréa. Então, a gente tem que também né, ir colocando a mão, liderança para se firmar, né? O pessoal tem que sentir que
tá havendo mudanças, tá tendo coisas positivas, né? Então, até tem um livro aí que eu tenho recomendado, né? Que foi uma das leituras, e a gente recomenda também para os líderes, né? Os primeiros 90 dias, né? Que então é importante as pessoas sentirem que a gente está realmente sentado na cadeira, né? Então, isso eu me preocupei bastante, mas com um trabalho também de mentoria, né? Trazendo esses insights, né, André, para se firmar na posição, tem que, né, ir mostrando que tu tá sentada na cadeira, né? Que tu tá vendo, que tu tá aqui, que tu tá olhando, que tu tá transformando, né? Então, isso é um dos pontos, assim, iniciais, assim, que eu me preocupei mais, assim, que botei mais atenção aí para conseguir, né, consolidar aí na posição. Vai indo aos poucos, né? Sim. E nesse período que você esteve à frente da empresa também, ou que você esteve na empresa, na verdade, porque você entrou há bastante tempo, né? Já há bastante tempo. Qual foi o período de maior dificuldade da empresa? Como que vocês conseguiram sair desses momentos? Porque, né, uma história de tanto tempo, de mais de 70 anos, muitos altos e baixos, né? Pelo que eu vejo, assim, eu acho que a história, né, a mais desafiadora certamente era nesse período da década de 80, que eu era criança, né? Essa aí que a empresa estava quase falindo, acho que certamente para o processo na jornada da empresa aí, certamente foi a mais desafiadora. Mas dentro do negócio, eu acho que uma das que eu já estava em gestão, talvez seja a nossa decisão lá atrás, em 2007, para a gente empreender também com uma rede de franquias. Nós éramos somente indústria e a gente estava vendo que nós sempre trabalhamos com diferenciação, com tecnologias para calçados infantis, e a gente viu que vendendo somente, né, para o canal multimarca, a gente não ia conseguir fortalecer a marca, né? E estava havendo uma pressão de comoditização, né, pelo varejo, né, das marcas de indústria. E a gente fez todo um estudo, né, naquele período. Surgiram vários inimigos, né, à vista, os aliados vieram a prazo, né, e a gente conseguiu, né, de certa forma, hoje ter aí quase 150 lojas, né, no modelo de franquias. Então, é um projeto aí de 16 anos, né, na nossa história, mas a gente teve que ter bastante coragem de dizer sim, nós vamos, né, para até shoppings mesmo na época, não, mas não acredito talvez em operação infantil, né, e a gente, né, persistiu e insistiu, né, e fomos atrás aí e conseguimos aí criar uma outra história, né, a rede. Hoje a gente emprega aí, através dos franqueados, aí, mais de 800 pessoas só na rede de franquias, né, então também somos uma escola de empreendedorismo, né, além de sapateiros, também somos uma escola aí de empreendedorismo, né, porque no franchising a gente transfere know-how de como operar negócio, né, de como e foi muito positivo, porque a gente hoje tem a visão do que está acontecendo lá na ponta, né, com o consumidor final, o que ele está comprando, né, qual é o gosto, né, quais são os dias aí que está comprando, então né, o que está vendendo mais. Então a gente tem uma informação também muito mais rápida do que está acontecendo no mercado do que antes, que era só uma informação que dependia de um intermediário, a gente não tinha, né, de fato o que estava acontecendo lá na ponta. Então foi acho que também uma transformação muito positiva, assim, mas foi uma decisão muito difícil na época, porque todo mundo que a gente falava, até muitos públicos que a gente se relacionava ali, todo mundo dizia, eram inimigos inicialmente, né? Mas por quê? Qual que era né, por exemplo, multimarca, não, os representantes comerciais que a gente trabalhava em multimarca, se vocês vão vender, vão começar a franquia, então começaram a ficar com medo que vocês vão... vão acabar com um negócio que eu tenho multimarca aqui. Até hoje também. Sim. A gente trabalha, né, com esse canal, seguimos, né, hoje a indústria aí 40% a gente atende franquias, então 40% é multimarca, né, 20% é exterior. Então, né, só ampliou, né, tudo isso.
E a marca como um todo fortaleceu, beneficiando todo mundo, né? Porque principalmente para o consumidor, a gente via dores do consumidor lá atrás, que só com o canal multimarcas a gente não ia conseguir suprir essas dores, né? Até mesmo, vocês precisam do mix tal. E às vezes a gente tinha esse mix, só que esse mix não chegava lá na ponta. O consumidor não tinha conhecimento desse mix, que às vezes ele tinha necessidade e não chegava. Então foi uma maneira, né, de também levar aí, né, um mix completo, né, e trazer também, tá mais perto aí do consumidor, toda essa formação aí desse novo canal. E por falar em exterior, que você começou a falar das operações aqui, né, eu queria trazer um pouquinho essa internacionalização, esse plano que você disse de pintar o mundo de laranja, né? Vocês hoje têm quantos pontos de venda fora? Eu sei que vocês exportam para mais de 60 países, né? Sim. Como que tá a operação internacional? A grande parte, nós exportamos desde a década de 70, né? Então, a nossa primeira fase de internacionalização foi private labels, né? Então, aqui no Brasil sempre foi BB, mas no exterior, na década de 70, quando a gente começou a exportar, americanos vinham aqui, faz esse preço, faz esse produto, né? E a gente produzia aquilo que eles pediam. Então, na década de 90, né? Depois ali, né, da sucessão, meu pai começou a fortalecer também a marca para o exterior. E aí a gente começou também tudo que a gente exportava, agora é só marca BB, design BB, o que a gente faz aqui no Brasil que vai para o exterior, né? Começamos realmente a buscar distribuidores, né? A lojistas diretamente. Tive a oportunidade de trabalhar também em área internacional, no projeto internacional da empresa também, aí, né? Na jornada. E aí agora a gente está numa outra fase que é realmente também internacionalizar modelo de negócio. Né? Exportamos, né, o produto e a marca, mas a gente também está com essa intenção, então, de internacionalizar um modelo de negócio, que daí no exterior é licenciamento. A gente está com 22 lojas agora nesse momento, estamos em 4 países, estamos na Guatemala, no Equador, no Peru e Chile, né? Estamos essa semana, acredito aí, a gente espero que dê tudo certo aí, mas a gente acabou de firmar também uma parceria com o México, né, que é um mercado grande, né, para lojas, né, porque a gente exporta para vários outros, mas daí multimarca, através de distribuidores, né. Então a gente está inicialmente aqui toda a Latam, né, a gente está colocando no mapa inicial, né, para a gente pintar, né, mas preenchendo áreas, a gente vai seguindo com esse licenciamento do modelo de negócio também para outras regiões do mundo, né? Mas a nossa intenção é aí 2030, 2033 chegar a umas 100 lojas aí na Latam. E os planos para expandir para além de Latam também estão aí também no escopo. A gente vê hoje, né, alguns outros mercados que teria aderência imediata. Pode ser que até entre inicialmente, mas a gente sabe que tem toda a questão também, né, do serviço que a gente vai precisar prestar, né, para esses países. E às vezes aí são muito, por exemplo, Oriente Médio, é uma região que trabalha com muito licenciamento, com muitas franquias, né, é uma região que, né, seguidamente, né, tem demanda, né, quem sabe, né, a gente abre, até vamos abrir, né, para Angola agora, né, já firmamos um contrato também. A loja era para ser esse ano, mas é um país muito burocrático, vai abrir agora, eu acho que janeiro, né, que vai conseguir ter todo o tempo, produto lá e tudo mais, porque a primeira loja a gente vai enviar móveis do Brasil, então tem todo para montar toda a loja. Toda a loja, o primeiro projeto, normalmente, dependendo do país, está saindo aqui do Brasil, para que depois o pessoal consiga rolloutar, né, então com tudo certinho. Então, Angola, por exemplo, está fora desse mapa, né? A gente vai testando algumas outras, né? Mas é português também, né? Questão de produto não precisa tanta adaptação. Então, a gente tem olhado um pouquinho mais para similaridades, né, do mix que a gente tem aqui, né? Evitando agora, nesse momento, também pegar aqueles países que têm um alto inverno, né? Um inverno muito mais rigoroso, né? Porque
Porque a gente trabalha fica muito num distante, inverno né? muito mais, a nossa coleção como um todo está muito mais voltada para um inverno mais tropical, né? Então, isso a gente também é uma das decisões para não ter que fazer tanta adaptação, né, inicialmente. É verdade. É uma coisa que às vezes não, que não passa pela minha cabeça, né? Pensando, o inverno do Brasil é uma botinha um pouco mais fechadinha, né? Mas o inverno na Europa realmente é uma outra conversa, É né? o contrário daqui, né? Então a gente tem também tem buscado, isso, né? a gente tem buscado regiões, né? Mesmo, né, regiões que tenham mais similaridade, né? Para a gente poder aproveitar ao máximo, né, o mix que a gente está trabalhando, né? Sim. E aqui no Brasil, qual que é o tamanho hoje de vocês? E também entrando um pouco no negócio, qual é o faturamento atual? Número de funcionários, produção também? Hoje nós temos aí, nós estamos falando aí do grupo Bibi, né, que envolve as indústrias em torno aí de quase 200 milhões de reais que a gente tem faturado por ano, e a rede de lojas também, né? Então o sell-out, né, a rede de lojas todo o Brasil aí faturando também por volta disso, né? Também mais então 200 milhões. Na rede de lojas aí, né, com os franqueados, aí, o pessoal emprega em torno de 800 pessoas, nós no grupo em torno de 1.150 pessoas, né? Estamos falando aí de uma produção 100% brasileira, né, verticalizada. Então nós produzimos aí palmilhas, todos os solados também, né, internamente dentro das nossas indústrias, e temos unidade fabril na Bahia e no Rio Grande do Sul, aí, né, na sede aí em Parobé. E quantos pares de sapato vocês produzem por ano? Hoje dá em torno de 2,6 milhões, né, pares e alguma coisa de peça, porque a gente acaba também fazendo aí hoje, fabricando alguns acessórios, né, bolsinhas, tiaras, né, para as lojas aí. Que a coleção aumentou também, né? Não é só sapato mais. Não, a gente precisa trabalhar os acessórios também para as lojas. E quais desafios você enxerga para os próximos anos, para vocês e para o negócio? Eu acredito que nesse contexto, nessa era exponencial que a gente está, né? A gente, né, olhando pela jornada, quanta coisa se transformou. De fato a gente tá conectado, né, com o consumidor. Eu acho que o consumidor é o centro, mas a gente sabe que vai ter muita transformação, né? A gente vê aí, acho que até mesmo, né, no calçado, né? Pega o Rio Grande do Sul, hoje já tem um apagão, né? Os jovens não vão querer ser mais costureiro, não vão querer, né, tá montando calçados, talvez no futuro. A gente tem 2 escolas técnicas, né? Um programa bem legal que se chama Fábrica de Talentos. A gente chega a formar 55 a 60 jovens por ano, e muitas vezes o pessoal né, eles querem logo já entrar para administração, para, né, uma transformação digital, para o digital, para varejo, né? E o programa a gente inicia daí, né, oportunizando vagas dentro da indústria, né? Então acho que a gente tem esse desafio aí do apagão, né, de mão de obra, né? De mão de obra qualificada também, né? Vai vendo aí que um costureiro às vezes está numa idade já mais média, né? Média alta, tu não está com mais uma galera tão jovem, embora tenha esse talento, então essa atração aí a gente tem um desafio aí pela frente, né? De trabalhar, e por isso a gente tem que trabalhar a questão da transformação, né? Hoje, por exemplo, vai encontrar na área de costura já máquinas de costura programada, que o operador opera telas digitais, do que, né, o pessoal está lá manual, né, costurando, né? Embora precise, né, ainda é muito manual, né? O calçado é artesanal, né, o pessoal que faça, né, todos os fechamentos e tudo mais. Mas esse é um dos desafios que eu vejo, né? E a gente está aí atualizado, né? Como em 75 anos, né? Ser uma empresa do tempo, né? Do tempo moderno sempre, né? Esse eu acho que é também um desafio aí, né? A gente está sempre buscando estar
tá superando as expectativas aí dos nossos clientes, né? Do Brasil e do mundo. Os clientes, os pequenos clientes, né? Os Muito pequenos clientes, exigentes, os inclusive. pequenos clientes, A gente agora trouxe até, relançamos aí, né, o nosso skate tênis, né? O skate tênis aí foi sucesso, a Bibi trouxe em 2006, e aqui é aquele tênis 2 em 1, tênis de rodinha, e a criança pode patinar e andar com ele com tênis, né? Então relançamos ele com a tecnologia, né, muito, muito melhor do que em 2006, quando a gente lançou pela primeira vez. Então vai encontrar ele com EVA, né, com mais amortecimento também de impacto, né? Então né, a gente precisa estar sempre também encontrando, né, tecnologias aí, né, para frente, né? A forma que se fazia, né, no passado, né, hoje também a questão de sustentabilidade, né, da preocupação com os resíduos, né, dentro das operações industriais, né, ela é muito mais forte, né, então praticamente tudo que é resíduo industrial, né, a gente, né, tem que se preocupar e buscar soluções para coprocessar ou para reciclar, né, então esses temas eu acredito que também, né, eles vão estar cada vez mais fortes e a gente, né, no mundo dos negócios vai estar encontrando soluções, né, como agora uma palmilha nova, né, que a gente no ano passado nós trouxemos uma tecnologia nova em palmilha que nós estamos fazendo dentro de casa, mas esse ano a gente encontrou uma solução do próprio resíduo dela junto com o fornecedor, né, fazer novas palmilhas com aquele resíduo, né, que estava gerando ali. Então, né, eu acredito que vamos, através de colaboração, né, ter cada vez mais inovações aí também para o futuro. Legal. Nesse tema também de sustentabilidade. E André, você falou dos planos de crescimento, né, planos ambiciosos. Como que vocês vão buscar o financiamento para esses planos? Vocês devem buscar talvez fundos de investimento ou até um IPO, talvez. Vocês pensam nesse tipo de capitalização? Hoje, na verdade, a rede, por exemplo, de lojas, ela é de investidores, né? Sim. Através de franqueados, né? Então, nós no exterior, por exemplo, nós estamos buscando muito também através de licenciamentos, né? Então, de colaborações aí com licenciamento que, né, ajudem também aí comprem, né, esse projeto, né, e ajudem a desenvolver aí todo o projeto também nos países, né. Então, hoje se for ver, né, o nosso grupo, né, o nosso tamanho de varejo é o mesmo tamanho de grupo, né, e é tudo via também, né, de certa forma, franchising aqui no Brasil, no exterior vai ser licenciamento. Então, o plano é continuar crescendo dessa forma? Nesse momento, dessa forma aí que a gente vai seguir. E, Andréia, você também tem bastante tempo à frente do negócio e dentro do negócio, né? Mas qual foi o momento mais difícil para você durante essa trajetória? Não digo que foi difícil, mas eu acredito que, né, ocupar a cadeira de número 1 né, foi um grande desafio, né? Então acho que a gente tem que estar bem resolvido para isso, né? Porque a vida é uma busca constante aí de equilíbrio, né? Então eu tenho 2 filhos, tenho marido, tenho família, né? Tenho tênis também, o beach tênis, na verdade, tênis agora. Então, né? E a gente tem que achar espaço para tudo isso, né? Então, eu acho que esse é uma responsabilidade grande quando a gente assume. Tem meses no mês que às vezes a gente viaja 2 semanas, né? No mês ou até mais, né? Então, tu abre mão de algumas coisas, né? Que algumas pessoas talvez não abririam mão, né? Mas porque a gente tem paixão pelo que faz, né? Então, tem que estar bem resolvido sem culpa, né? De que às vezes não vai estar numa apresentação, né, de escola, não vai estar em algum momento talvez especial, mas tentar em outro momento qualificado, né, tá junto, né? Então eu acho que né, esse é um desafio, mas né, eu topei, né? E porque gosto e
e me sinto bem, né, com tudo isso, né. Agora, você estava falando um pouquinho da sua rotina, né? Rotina de mãe é sempre muito complexa, né? Mas você falou ali um pouquinho dos esportes que você gosta de praticar. Como que você consegue colocar isso na rotina? Você garante a data? Você coloca quando dá? Qual dica você dá para quem também está com a rotina atribulada como eu no momento e que precisa colocar um pouco mais de exercício, um pouco mais de foco em saúde, assim, o que você faz? Bom, Mariana, eu sempre gostei bastante desse lado, mas 2019, quando eu assumi a presidência, viajei bastante, né, muitas viagens, e aí estava mais sedentária naquele ano de 2019, veio a pandemia. Veio a pandemia e eu não vou resgatar, né, aquilo que eu gosto agora, né, com a pandemia. E já tinha participado de grupos de corrida no passado, né, liguei para uma personal lá que né, coordenava um grupo de corridas. Ela disse, André, sem grupo de corrida agora, né, o que eu posso fazer é a gente voltar então de forma personal. Não, vamos começar. E aí sempre, né, até grupo de corrida no passado sempre era tardinha, né? Só que a tardinha, às vezes surgiu alguma coisa, tem um evento, tem alguma coisa com filhos, escola, né, uma série de coisas, e aí tu acabava sempre não se priorizando. Aí a partir de então ali, né, logo que estourou a pandemia, comecei a fazer então pela manhã, né, pelo menos segunda a sexta, 3 manhãs, né. Mas manhãzinha ou... Acordo 5h15, 6 da manhã, a personal tá me pegando de bicicleta e a gente vai correr. Não então, tem como escapar, porque ela aparece na sua casa. Ela aparece na minha casa e a gente vai correr na rua. Aí também tem os horários já programados ali para fazer as funcional. Aí tem os grupos de beach tênis, que daí ficam para a noite, né? Uns 2 grupos de beach tênis, faço yoga, então é agenda. Né? Eu já sei que eu vou ter que fazer no mês isso e eu coloco. E esse ano, né? Eu já corri lá no passado, mas nunca tive vontade de correr uma meia maratona. E aí entrei o ano, né, com esse sonho de correr a minha primeira meia maratona. E, né, já me sentia preparada e veio esse sonho, não, vou correr os 21K esse ano de 2024, vai ser o ano. E me inscrevi no dia 28 de abril em Porto Alegre, né, para correr minha primeira meia maratona. E todo mundo, André, por que não vai correr internacional? A internacional vai ser em junho, vai ser a maior em Porto Alegre. Por que tu vai correr do dia 28? Eu só dizia, gente, por que eu vou fazer em junho se eu estou preparada para fazer em abril, né? Já vou cumprir minha meta em abril. É, né? Maravilha, né? E interessante que corri dia 28 de abril, uma semana depois do aeroporto, toda aquela área que a gente correu, né? Deu todo aquele problema em Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul, as inundações, infelizmente. E aí depois abriu espaço para 28 de setembro, porque eles tiveram que adiar a meia maratona, e 28 de setembro eu consegui realizar minha segunda meia maratona em 2024. Dobrou a meta, Andréa. Dobrei a meta. Olha só. Né? Mas a minha dica tem que ter agenda e eu vi, né, que para realmente conseguir fazer isso, né, e conseguir colocar, eu ia ter que acordar e a primeira coisa quando acordasse seria me priorizar. Foi dessa forma que eu encontrei na minha agenda, né? Mas cada um, eu acho que tem que ver, né, o que tem, filhos, né, família, evento, como é que funciona para conseguir se organizar. Mas é montar a sua agenda aí, né? Eu encontrei, né, me priorizando logo que eu acordo, né, a forma de conseguir aí ter disciplina nesse sentido. E que diferença que faz no dia, né? Quando eu pulo o exercício, eu fico sentindo o dia inteiro. E eu não sei o que é. É o cansaço ali, mas o que está acontecendo? Não dá para entender muito bem. Chega no final do dia, Sim. Hoje eu não fui cuidar de mim, né? Antes de começar o dia. Então, com certeza, faz muita diferença mesmo. Mas é difícil de colocar na agenda, viu? Olha, tem sido um desafio para mim, eu acho que para muita gente. Mas não é impossível. Não é impossível, tenho certeza. Você conseguiu 2 meia maratonas, quer dizer, uma maratona inteira em 2 partes em 2 distintas. partes, sim.
Parabéns, viu? Porque realmente não é fácil isso aí. Obrigada. E Andréia, a gente já está conversando há algum tempo aqui, uma conversa muito bacana, mas a gente já está se aproximando um pouquinho do final e você já respondeu uma das perguntas que eu costumo fazer no final, que é livros, né? Dicas de livros. Você falou dos primeiros 90 dias, é isso? Uhum. Tem alguma outra dica de livro que você daria para quem está ouvindo a gente? Bom, quem quiser conhecer também, né, um pouco mais aí do nosso processo sucessório, meu pai escreveu em 2020 um livro, né, ele até ia lançar, mas aí deu a pandemia, ele ia lançar aqui em São Paulo, que é Construindo uma Marca com Propósito, tá, do Marlene Kohlrausch, editora Gente. Então ali fala um pouquinho também, né, da nossa história, né, fala um pouco que a gente comentou aqui, mas trago também aí, né, eu acho que ali o Poder do Encantamento, né, do próprio José Galó, né, lá já li há bastante tempo, mas hoje a gente também dentro da empresa, né, trazendo essa questão do cliente no centro, a gente internamente, o atendimento fantástico da Bibi, o atendimento fantástico também lá, né, nos pontos de contato com o consumidor, né, então a gente se preocupar muito, né, com essa questão aí do atendimento fantástico, esse encantamento fantástico, que é uma inspiração, que traz inspirações aí também nesse livro aí do Galó que eu trago para você. Bacana. E para finalizar, que tem algum conselho que você daria para jovem Andréia, para a Andréia que estava começando a sua carreira ali, começando sua vida profissional, o que você falaria para ela? Se tiver bem consigo mesmo, né, tiver tranquilo, em paz, né, no coração, vá, né, tenha coragem, né, acredito que, né, sempre tive muita coragem, né, mas eu acho que né, não precisamos da perfeição, né, pra gente explora, né, vá, né, entre aí nesse novo mundo, né, e com quem tiver, né, vontade de aprender, né, consegue tudo, nada é impossível. Muito bom. Obrigada, André, pela conversa, pelas lições, pelas dicas também de como colocar exercícios na agenda. Tá anotado aqui já. Tá bom, Mariana. Muito obrigada aí, né, pelo bate-papo. Muito bom. Esse episódio fica por aqui. Se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito ou seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito. O Do Zero ao Topo é uma produção do Infomoney. A captação de áudio e som desse episódio foram feitas pelo Léo Tanaka. A edição é do Lion Fidel. Eu sou a Mari Amaro, roteirista e apresentadora desse podcast. Até a próxima história.